Oi, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra falar da primeira temporada de House of the Dragon, que está disponível no HBO Max. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Bom, gente, House of the Dragon é a primeira série derivada do universo de Game of Thrones. Ela é baseada no livro Fogo e Sangue, que foi lançado pelo George R. R. Martin, e ela conta, a história da casa Targaryen. A série é composta por 10 episódios, de mais ou menos 1 hora cada um, e nela, a gente volta para esse universo de Westeros, esse universo de Game of Thrones. Mas nessa série, a gente volta 200 anos antes, mais ou menos, dos eventos, de Game of Thrones. A gente vai acompanhar um período específico da casa Targaryen. A série começa com uma coroação, o reino foi convocado para escolher o próximo sucessor ao trono. Grande conselho para decidir o próximo rei Targaryen. E foi colocado em votação o Viserys e a sua irmã, a princesa Rhaenys. As grandes casas de Westeros votaram e eles decidiram que o Viserys seria o próximo rei. A Rhaenys ficou conhecida como a rainha que nunca foi. A gente tem um salto no tempo. O Viserys já é o rei. Ele tem uma filha chamada Rhaenyra e ela é a sua primogênita. Mas a gente sabe que em Westeros o comum é que o primeiro filho homem se torne o herdeiro legítimo. A mãe da Rhaenyra tá grávida, o Viserys acredita que será um homem. E a Rhaenyra já tá desencanada, ela é uma adolescente. Ela tá desencanada que se for um homem, ela não vai ser a herdeira. Mas a mãe dela, infelizmente, morre no parto e o irmão dela também morre. E é uma cena extremamente pesada. É uma cena muito triste, mas ao mesmo tempo muito forte. Já no primeiro episódio, a série já chega assim, com os dois pés no peito da gente, mostrando que ela veio e que ela não vai ter limites, basicamente. E aí, o que acontece é que a Rhaenyra tem uma melhor amiga, que é a Alicent Hightower, filha do Mão do Rei, o Otto Hightower. O Viserys meio que decide, depois de um tempo, que ele vai casar com ela. O que acaba criando uma racha na amizade das duas. E eu considero isso a primeira faísca do problema que vai virar. A série tem diversos saltos no tempo. Por mais que ela não tenha tantos núcleos como Game of Thrones, que a gente tinha o pessoal no norte, o pessoal em Essos, as pessoas no sul, as pessoas em Porto Real. Aqui, a maioria da história se passa em Porto Real. E isso permite uma dinâmica melhor entre os personagens. Eu acho que não fica mudando tanto. Mas também, como são núcleos reduzidos, eu acredito que por isso eles optaram por, depois de alguns episódios, a gente ter esses saltos no tempo. Até porque a história Targaryen é muito grande. E eu acho que se eles fossem fazer a série muito certinha, muito cronológica, demoraria muito pra gente chegar, na Dança dos Dragões. E eu também não entendo o porquê eles decidiram deixar chegar até a Dança dos Dragões, já o começo da dança nessa temporada, e cortar isso ao meio. Não é uma coisa que me incomodou tanto, mas eu fiquei meio dividido. Eu teria feito até um ponto antes, que eu não vou dar spoiler, apesar da internet inteira já ter comentado essa série no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todo lugar. Só se falou disso. Foi uma série que quebrou recordes. O primeiro episódio dela teve uma audiência gigantesca na HBO. Foi uma coisa sem precedentes. Eu acredito também que pelo fato da série ter dragões, porque aqui praticamente todos os Targaryen, ou a maioria dos Targaryens, tem um dragão pra chamar de seu. Então a gente tem cenas belíssimas com os dragões voando, com eles montando, as crianças, os filhos dos Targaryen aprendendo a ter a conexão com os dragões. E são coisas que a gente não conseguiu ver em Game of Thrones, porque somente a Daenerys
tinha os dragões e ela também não sabia muito bem o que fazer com eles, porque como eles já estavam extintos e ela, né, o ritual que ela fez trouxe eles de volta à vida, é uma dinâmica muito diferente. A gente também tem o Matt Smith, que eu acho que seja o rosto mais conhecido nessa série, no papel do Daemon Targaryen, que é uma pessoa execrável, é uma pessoa horrível, mas é um personagem em que a gente ama amar e ama odiar, porque ele tem uma dualidade, ele é o personagem que mais transita entre o bem e o mal de uma maneira explícita para todo mundo ver, e ele age muito sem consequências, ele não mede esforços para chegar onde ele quer. Eu não vou entrar em muitos detalhes da trama da série nesse vídeo, porque eu acho que, por mais que seja baseado no livro e muita gente já tenha feito diversos conteúdos sobre essa série, explicando a árvore genealógica, eu acho que é gostoso a gente ir assistir meio que sem ter um conhecimento muito grande prévio, porque também a série muda bastante coisa do livro. O livro, ele é um conto e eles são relatos de testemunhas. Ele não é escrito em primeira pessoa como as Crônicas do Gelo e Fogo. Então, eu acho que por isso eles tiveram essa liberdade criativa maior na hora de criar o roteiro e mudar algumas coisas ou explicar alguns fatos que ficam meio dúbios dentro do livro. O George R. R. Martin é produtor dessa série. Ele ajudou na roteirização. Ele também disse que ele queria que essa primeira temporada tivesse 13 episódios. E eu acho que faria sentido, eu acho que não ficaria muito longa. Os episódios são grandes, mas eles acontecem tantas coisas e tantas reviravoltas ao longo deles que a gente quer mais. A HBO confirmou essa semana que a segunda temporada só vai chegar em 2024. Então, a gente vai ficar 2 anos remoendo a vontade de ver mais sobre isso. Mas pra mim é uma série excelente. Eu preciso destacar aqui o figurino, que está uma coisa inacreditável. As perucas loiras, em alguns momentos, estão muito boas, em outros, a gente consegue ver elas meio mal colocadas. A gente fica com uma sensação de que, olha, realmente não é o cabelo desse ator. Mas eu acho figurino, maquiagem, ambientação muito bons. A gente consegue ficar imerso ali. Os efeitos especiais são muito satisfatórios. Foram poucos momentos que me saltaram os olhos e eu falei, bom, isso aqui eu consigo ver que é tudo efeito especial. Mas na maioria das cenas e principalmente nas ambientações, eles gravam no nosso mundo, né? Eles gravam na Espanha e eles conseguem criar muito bem a sensação de universo expandido com o CGI. Então, pra mim, as cenas externas de Porto Real são totalmente convincentes. Eu acho que eles sabem muito bem brincar com o que não é real e o que é real. Os dragões, em sua maioria, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que eles estão com a qualidade que a série já apresentava pra gente nas temporadas de Game of Thrones. Preciso destacar também a fotografia, que existem cenas belíssimas e como eles brincam com elementos dos cenários de diferentes ângulos de câmera, diferentes tomadas aéreas. Às vezes a gente espera ver o dragão voando, as pessoas, né, com o ponto de vista das pessoas que estão no chão olhando pra cima, mas ele inverte essa expectativa nossa e filma o dragão de cima pra mostrar as pessoas embaixo. Eu acho muito legal isso. Eu só preciso também falar que existe um episódio que eu não consigo entender o porquê eles escureceram tanto, mas isso já meio que virou até uma marca, né, de Game of Thrones, de ter um episódio extremamente escuro que a gente não consegue ver nada. E o que me deixa muito frustrado é que eles usaram aquela técnica de gravar durante o dia pra simular a noite. Mas eu acho que eles quiseram simular uma noite muito escura, o que não faz nem sentido, porque tem uma lua imensa no céu, que na verdade é o sol, que eles só disfarçaram de lua. E eles colocaram um filtro muito escuro, e esse episódio, pra mim, é um episódio muito fraco nessa questão visual. Mas o roteiro, pra mim,
Foram poucos os momentos que eu pensei, isso não faz sentido. Basicamente, a série é uma briga gigante de família por causa de um trono. Cada um tem um dragão e eles vão resolver isso com força bruta. Eu acho a série impecável. Ela tem alguns momentos muito lindos, muito tocantes. Em alguns momentos eu fiquei muito emocionado. Principalmente alguns diálogos que o Viserys tem com a Rhaenyra, que são belíssimos, que falam muito sobre humanidade, sobre a importância da família na vida da gente. A trilha sonora também tá muito bonita. Eu entendo eles terem mantido a abertura com a mesma trilha sonora de Game of Thrones, mas eu acho que dentro da série as inserções sonoras são muito boas. Elas entram, a trilha sonora entra no momento que precisa entrar. E eu também preciso destacar o Matt Smith com seu personagem Daemon no último episódio. Ele canta em valeriano e é uma cena assim muito bem construída, que a gente fica tenso porque a gente não sabe o que ele tá falando, mas ele tá cantando. E é muito bonito. Eu acho o último episódio impecável. Eu entendo a maioria das decisões do roteiro. Eu, na verdade, acredito que todos os episódios possam ser considerados muito bons. A gente teve Anéis do Poder, que foi uma série muito grande, que teve praticamente quase 3 vezes de dinheiro investido. E eu acredito que ela é muito bonita, mas em comparação com House of the Dragon, o roteiro e as atuações dessa série são muito melhores. Eu dei uma nota 9 pra Anéis de Poder, mas eu preciso dar uma nota 10 pra House of the Dragon. E na verdade, depois que eu vi o último episódio, a minha nota pra Anéis de Poder abaixou pra 8, porque eu acho que, independente da quantidade de dinheiro, de CGI, de locações que você possa ter na sua série, no final, um roteiro bom, com atuações muito boas, vale muito mais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não me massacrem por comparar as duas séries. É inevitável na minha cabeça, porque elas são duas séries que saíram juntas sobre fantasia em mundos diferentes. Então a comparação é imediata, pelo menos pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que vão gostar de House of the Dragon, ou que já assistiram e querem saber a minha opinião. Me sigam em todas as minhas redes sociais. É isso, um beijo, até mais e tchau!